Minha gente, Deus abençoe a todos. Nossa oração, que nesse vídeo o Senhor venha abençoar, encorajar, abrir o entendimento, dando espírito de sabedoria e de revelação para os seus filhos, para o seu povo, para a sua igreja, que é a oração do apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 17. Que o Senhor nos dê, irmãos, espírito de sabedoria e de revelação nesses dias. Que nós possamos ser conduzidos, dirigidos por revelação de Deus, para não sermos enganados, induzidos, ludibriados, conduzidos por cegos, por pessoas que não têm a revelação de Deus, os encargos de edificação. Quantas vidas estão sendo dominadas, enganadas, e o caminho dessa pessoa termina mal, pois a palavra diz 2 vezes em Provérbios que há caminho que para o homem parece ou é caminho direito e são caminhos de morte. Parece caminho direito, mas são caminhos de morte. Veja, por quê? Porque são induzidos, enganados, por serem incautos. Nós não podemos ser pessoas incautas. Deus abençoe você nesse vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Deixa o seu like para que o robô do YouTube lance essa mensagem para muitas pessoas. Por isso que é importante o seu like, ative o sininho, ajude, abençoe a obra de Deus, orando, levando essa mensagem aos outros. Porque estamos aqui nesse canal só com esse encargo de abençoar os irmãos, de trazer a palavra de edificação para os irmãos, encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos, abrir os olhos espiritualmente falando, porque cremos que somos um corpo, somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, diz os últimos versículos do capítulo 1 do livro de Efésios. O Todo-Poderoso, Cristo eterno, Cristo vivo, é o cabeça do corpo, nós somos membros desse corpo, não para sermos inativos, passivos, mas membros que funcionem como membro do corpo de Cristo. Ora, irmãos, fomos batizados com o Espírito Santo num corpo e bebemos de um só Espírito, diz o capítulo 12, versículo 11 e 12 de 1 Coríntios. E todos nós que fomos transformados, salvos, nascidos do alto, nascidos de novo, nós temos a unção. Lembre-se, nós temos a unção. Guarde essa palavra. Cada cristão nascido de novo tem a unção. 1 João 2,20 fala vós no plural, vós, os filhos de Deus, a igreja de Deus, os crentes, são ungidos de Deus. Vós tendes a unção do santo. O que é a unção do santo? É o Espírito Santo e nosso espírito, quando nascemos de novo, como está em 1 João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Que no nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós entramos na esfera do reino de Deus, servindo a Deus, como filhos de Deus, como igreja do Deus vivo, que não é uma denominação humana, religiosa, mas é Bíblia. Nós somos a igreja de Deus vivo, todo crente nascido de novo. E ao nascer de novo, nascer do Espírito, o Espírito está em nosso Espírito. Efésios 1 fala que nós somos selados com o Espírito da promessa. Temos o selo do Espírito. Agora como ungidos de Deus, cada crente, homem e mulher, jovem, nascido de novo, tem a unção do Santo. Então, irmãos, não é uma classe especial, os ungidos, as ungidas de Deus. Isso é coisa criada pela religião, engano muito, tá vendo? E as pessoas ouvem os ungidos e deixam de ouvir a própria unção que está nele, desconhecendo que ele próprio é ungido. Por isso que o meu povo é destruído, porque falta conhecimento, como diz Oséias 4,6. Falta o conhecimento que nós somos os ungidos. Cada cristão nascido de novo é nascido de novo, tem o Espírito, é ungido, vós tende a unção do Santo. Agora, se nós não sabemos que temos a unção do Santo, que é o Espírito Santo e o nosso Espírito, nós vamos ouvir os ungidos. Aí que está o engano, que aquele que se declara ungido ou ungida
São pessoas com más intenções que não querem esclarecer os irmãos, como nós estamos fazendo aqui. Não estamos nos colocando como ungidos, mas como servos de Deus. Todos nós somos servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, e temos a unção do Santo. Então, agora o 2,27, 1 João fala, a unção que permanece em vós, ela ensina todas as coisas. E não é necessário que alguém vos ensine. Ela é verdadeiramente, siga a unção. Siga a unção, irmão. Ouça o Espírito, invoque o Senhor, e você não terá decepções, não cairá em ciladas, não cairá em laços, não será uma pessoa lá na frente revoltada porque foi lesada, enganada por ser incauto, mas ouça o Espírito que está no teu espírito. E a unção do Espírito fala em nosso espírito. E uma da características forte do Espírito, do nosso espírito, é a paz. 2,14 de Efésios fala, Cristo é nossa paz. E 3,15 de Colossenses fala que a paz é o juízo, é o árbitro em nossos corações, porque fomos chamados em um corpo. A razão porque estamos no corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo em toda a terra, fazemos parte desse corpo, somos batizados com o Espírito Santo neste corpo, é a paz. A paz é o árbitro em nossos corações, porque fomos chamados de um corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Então a unção que está em nós ensina. Então essas coisas que as pessoas ficam perguntando, é certo isso? É certo aquilo? É errado isso? É pecado aquilo? É porque não houve a unção. Quando houve, a sua consciência está em paz, a consciência está tranquila, mantendo uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. Capítulo 1, versículo 5 de 1 Timóteo. Ora, irmão e irmã, o Espírito Santo opera nisso. Tranquilidade interior, uma consciência tranquila, em paz com Deus, a unção está conduzindo. Em tudo que fazemos, em tudo que realizamos, temos a direção de Deus quando buscamos de Deus, clamamos e esperamos em Deus que a unção nos conduza. Então, irmãos, não seremos ludibriados, principalmente nesses dias, dominados, lesados, porque estamos debaixo dos ungidos. Aquele que se diz ungido, que está acima dos outros, não é, isso é um falso profeta, é um falso obreiro, é um falso irmão, é um falso apóstolo. São falsos, que se colocam sobre os outros, melhores que os outros. Não, irmãos, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo para você que conhece, que quer atentar com mais profundidade sobre isso. Veja, no capítulo 3, versículo 14, 15, 16 de 2 Pedro, Pedro fala do tempo do fim. E ele cita o nome do apóstolo Paulo, mas ele não diz apóstolo, ele disse o irmão Paulo. Escreveu epístolas de difícil interpretação, que muitos torcem para a sua própria condenação. Veja, o irmão Paulo. Então, quem é Paulo? O irmão. Ele é um apóstolo? É a função. Ele é mestre, evangelista, é a função, mas ele não deixa de ser irmão Paulo. Então, como é que os apóstolos entre si não se denominavam apóstolos, mestres, chamando de mestre, de apóstolo, de pastor? São funções, não são títulos, irmãos. Não importa quem quer que seja, todos nós somos ungidos. Há funções do corpo de Cristo e cada um tem uma função. E quando nós descobrimos a função, então nós somos abençoados e conduzidos na unção para esse serviço que Deus nos chamou no corpo de Cristo. Olha a esse respeito. Senhor, qual a minha posição como membro do corpo de Cristo? O Senhor não te chamou para ser um a mais, não te chamou para ser um a mais no meio da multidão das reuniões da igreja, o culto. Não, irmãos, é para funcionar, para ser um membro ativo, ungido, cheio da graça de Deus, porque ungido você já é a ungida. Não importa a tua posição, você é uma ungida, é membro do corpo. Membro, capítulo 12, 1 Coríntios, membro. No corpo de Cristo não tem membra, não tem macho e fêmea, todos são membros do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. Lê o capítulo 12 todo, 1 Coríntios, você vai entender que um precisa do outro. Um precisa do outro, um membro precisa do outro, não depende do outro. Nós não dependemos de quem quer que seja, nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos do cabeça, do corpo, que é Cristo.
Santificado é o nome do Senhor. Ora, se estamos colocados nesse corpo, é porque temos a unção, o selo do Espírito, o penhor do Espírito, como está no capítulo 4 do livro de Efésios. O 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, que é a volta de Cristo. Então, irmão e irmã, não entristeçamos o Espírito. Esse é nosso cuidado. Se entristecemos o Espírito, como é que a unção, que é o próprio Espírito, nos ensinará? Não vai nos conduzir. Não é verdade? Então não entristeça, que Deus tenha misericórdia. Quando você vê a sua consciência pesada em alguma área, busque a Deus, peça perdão. Lembra que o sangue de Cristo purifica nossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. 9:14 de Hebreus. Então, meu irmão, minha irmã, minha palavra nesse vídeo é que você saiba que você é uma ungido de Deus. Todos nós somos ungidos como membros do corpo de Cristo. E que não tem uma classe especial superior. Isso é a religião que inventa para enganar, ludibriar, enriquecer, né? Em cima de falsos ensinos. Como diz o capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 3 e 4, exercitado na avareza, farão negócio de vós. Então essas pessoas que se colocam como ungidos, apóstolos, e têm títulos, cuide, são enganadores. Porque um homem, uma mulher que tem a graça de Deus, jamais diz que é. E tem um ditado que diz, quem é não precisa dizer que é, todo mundo vê. Ora, irmãos, não temos títulos, temos funções do corpo de Cristo, e somos todos irmãos, como está em capítulo, se não me engano, 8:23 de Mateus, fala bem claro, vós sois todos irmãos. Nós somos todos irmãos, com várias funções do corpo de Cristo. Todos somos ungidos. Devemos, claro, amar os irmãos, se aconselhar com os irmãos que nós conhecemos, maduros, temos comunhão, viu? Não aceite nem conselho de uma pessoa que você não tem intimidade cristã, que não tem testemunho, que você não convive. Quantas pessoas ouvem pessoas de fora, de longe, e nunca tiveram comunhão? Ouça os irmãos que estão ao teu redor. Cuide, principalmente nesses dias de tanto negacionismo, tanta mentira, tanta teoria, né? Você tem que se cuidar. Você tem que ouvir a unção e não ir atrás das teorias de conspiração e nem cair nessa cilada da síndrome, né? Essas síndromes que estão enganando o povo. Síndrome. Que Deus tenha compaixão, Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Deus nos libertou dessas síndromes, Deus nos guardou, Deus nos libertou, fez de nós novas criaturas, uma criação nova, filhos de Deus, capítulo 5:17 de 2 Coríntios, que Deus nos livre, como tem falado muito, principalmente dessa síndrome de Estocolmo, em que as pessoas que quanto mais são judiadas, roubadas, enganadas, traídas, mais elas idolatram essas pessoas. Isso é terrível, isso é maligno. Que Deus abra os nossos olhos, ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dando o espírito de sabedoria e revelação, como está em Efésios 1, versículo 16, 17, 18. Meu irmão, minha irmã, vós tendes a unção do Santo. Valorize o que Deus já colocou no teu espírito. Quem se une ao Senhor Jesus Cristo é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Vós tendes a unção do Santo. Não é necessário que ninguém vos ensine, diga isso, fique ditando regras, fica ditando costumes, fica ditando votos, enganos, mentiras financeiras. Meu irmão, minha irmã, nós somos comprados não por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como diz 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós somos servos do Deus vivo, pastoreados pelo bom pastor e bispo das nossas almas. 2:24 de 1 Pedro. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude os irmãos a não serem enganados, pagando um preço alto com a própria vida, perdendo o que tem financeiramente, perdendo família, destruindo o casamento, por ser induzido ao erro, enganado, sugado, até mesmo seduzido pelas tentações do mundo, por não invocar o nome do Senhor e por não ouvir a unção. Ouça a unção.
Invoque o nome do Senhor que está no teu espírito. Ó, Senhor Jesus, me clareie. Ó, Senhor Jesus, me ilumine. Ó, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do maligno. Ó, Senhor, me dá graça, Senhor, unção, vida. Quero ouvir a unção do teu espírito, Senhor. Que o Senhor pensa disso, a tua vontade seja feita nisso, e espere o Senhor, invocando o seu nome. Então seremos fortificados, fortalecidos no poder e na força do nosso Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, isso invocando o seu nome, ouvindo a unção que está em nosso espírito, que já foi derramado em nossos corações. Lembre disso. A palavra diz: o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te dê graça. Que você saiba que você tem a unção do Santo, não só para resolver problemas e se livrar de ser dominado pelos outros, mas para se livrar de ansiedades, de medos, de noites mal dormidas, de preocupações, de perdas. Tem a consolação, tem o livramento. Esse recurso está em nós, essa riqueza está em nós. Ora, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais em Cristo. Romanos 8,11. Ora, irmãos e irmãs, em nós habita o Espírito que ressuscitou Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a unção, ela traz vida, vivificará, trará vida onde há morte, onde há enfermidade. Ele é o Deus que sara nossas enfermidades e perdoa nossos pecados. É Ele que perdoa os pecados e sara as enfermidades. Capítulo 103 do Salmo. Então vamos bendizê-lo, glorificá-lo, porque a unção que está em nós cura, liberta, transforma, consola, fortifica, exorta, edifica. É a unção do Santo, é o Espírito de Deus em nosso espírito. Que nesta hora, ouvindo esta palavra, você seja renovada, fortificado, fortalecido, livre de prisões, de depressões, de tristeza, de medos, porque o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo atormenta. 4,18 de 1 João, irmãos, o medo atormenta. O medo é do diabo maligno, do inimigo. Esse medo atormenta. Mas o amor que já foi derramado em nossos corações, o Espírito de Deus, lança fora esse medo maligno. Vencemos esse medo até da morte, porque Cristo venceu a morte, em Hebreus 2,14. Santificado é o nome de Deus. Aleluia. Vós tendes a unção do Santo. 2,20, 1 João. A unção que está em vós ensina todas as coisas, conduz em todas as coisas. Ouvi a unção, ela é verdadeira no mente. Permanecei na unção. 2,27, 1 João. Vamos cooperar um com os outros. Precisamos um dos outros, não viver isolado. A palavra diz: aquele que se isola procura seus interesses, insurge-se contra a sabedoria, Provérbios 18:1. Temos que viver em comunhão com os irmãos, não deixando de reunir, como é costume de alguns, Hebreus 10:25, mas admoestando juntos, vendo que aquele dia se aproxima, que é o dia da redenção, a volta de Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender a sua vontade nesses dias, nos guiando a sua paz, nos guiando na unção, e seremos livres da confusão, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. 14:33 de 1 Coríntios. Oremos esse vídeo, irmãos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, divulgue. Vamos estar juntos, crescendo no Senhor, na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, que é o chamamento para a igreja de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como está no capítulo 3, 18 de 2 Pedro. Que Deus te abençoe, te fortifique, te fortaleça. Esperamos que estamos ajudando os irmãos nesse vídeo. Que Deus venha fortificar, fortalecer cada membro do corpo de Cristo. Diga o fraco, eu sou forte. A alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza de Deus é nossa fraqueza, mas a alegria de Deus é nossa força, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios 12. Senhor Jesus, oramos nesse canal, nesse vídeo, com os teus filhos. Senhor,
Tira a escama dos olhos. Livra-nos de sermos ludibriados, lesados, enganados, dominados por coisas estranhas, por pessoas, Senhor, estranhas. Livra-nos dos estranhos, como diz o Salmo. Livra-nos, Senhor, dos filhos estranhos, como diz tua palavra. Dá-nos graça, vida, poder, unção, libertação, visão da tua vontade, Senhor, vivendo a liberdade com que o Senhor nos chamou para ser livres. Em nome de Jesus agradecemos. Amém? Fique na liberdade com que Deus te chamou, não se jogue novamente em julgo, como diz o capítulo 5, versículo 2, 3, lá do livro de Gálatas. Um abraço, irmãos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.